Estou gravando a aula. Conseguem ver aí a minha tela? Sim. Maravilha. Bom, então na aula anterior nós falamos aí do que trata, né, essa disciplina de linguagens formais autômatos, e basicamente o que nós estudamos nela são os limites aí, né, as capacidades da computação, tá? E nós não estamos falando aqui de um computador físico, tá? Nós estamos falando aqui dos problemas que nós conseguimos resolver do ponto de vista computacional, tá? E aí, a isso nós chamamos isso de computabilidade, né? Ou seja, se existe uma solução ou algoritmo que resolva um determinado problema e o tempo que esse algoritmo leva para resolver esse problema, que é estudado do ponto de vista da complexidade. Então, isso não é novo, tá? Os autômatos, os problemas da teoria da computação, eles já são estudados desde a década de 30, tá? Por matemáticos, e ainda antes da existência mesmo dos computadores físicos que nós conhecemos hoje em dia. Então nós falamos que alguns problemas são simples aí de resolver, né, do ponto de vista da complexidade, como problema de ordenação, e outros são mais complexos, né, como por exemplo, fazer o escalonamento de aulas aí em uma universidade, né, por exemplo, você tem 10 professores, né, com 10 disciplinas diferentes, como fazer o escalonamento dessas aulas, né, de forma a acomodar todos os professores em todas as disciplinas, né, sem haver choque de horário. Então, isso é um problema. Outro problema também é fatorar um número, né, por exemplo, com 500 dígitos. Também é um problema que tem um algoritmo, né, que teria uma de alta complexidade, né. Então, o que torna alguns problemas computacionalmente difíceis e outros fáceis, né? É isso que nós vamos estudar aqui nessa disciplina. Nós temos uma forma de classificar esses problemas conforme a sua dificuldade. E ainda algumas opções são alterar o problema, ou aquele aspecto, né, tentar reduzir aquele problema, contentar-se com uma solução menos que perfeita, né, uma heurística, né, ou seja, conseguimos resolver o problema, mas não de uma forma ótima, e alguns problemas não são difíceis, são difíceis só no pior caso, tá, como o exemplo aí da criptografia, tá. Bom, a disciplina é Linguagens Formais e Autômatos, e o que nós vamos fazer nessa aula de hoje, ou nessa primeira parte da aula de hoje, é estabelecer qual é a relação entre os autômatos e as linguagens, tá? Principalmente aí as linguagens formais. Nós falamos na primeira aula, né, naquela aula de abertura, uma visão geral, de que as linguagens, elas são, basicamente são conjuntos, né? Ou melhor, subconjuntos, que são definidos por meio de autômatos, tá? Então, formalmente falando, né, toda a linguagem ela é formada a partir de um alfabeto. E o que é um alfabeto? Um alfabeto ele é um conjunto finito, não vazio de símbolos, tá? Então, assim, você pode, à medida que eu estou falando aqui sobre esses conceitos de linguagem, tá? Como o alfabeto, você pode ter em mente aí, no caso, a língua portuguesa, tá? Qual é o alfabeto da língua portuguesa? É o alfabeto latino, né? Então, de A a Z, tá? É, poderia ser, por exemplo, o alfabeto grego, né? Com os símbolos gregos, né? Com as letras gregas. Ou a gente poderia estar falando ainda sobre um alfabeto de uma linguagem de máquina, né? Uma linguagem binária, aí no caso de símbolos zeros e uns, tá? E a forma como nós temos aí de simbolizar um alfabeto é por meio dessa letra sigma, tá? Formalmente, tá? Na maioria dos livros de linguagens formais e autômatos, você vai encontrar que os símbolos de um alfabeto, eles são representados por meio de uma letra, né? O conjunto, né? É representado por meio da letra sigma,
tá? Ou gama, tá? Mas é muito mais comum, até hoje eu só encontrei a letra sigma. Então aqui nós temos o exemplo, por exemplo, de um alfabeto, tá? Sigma, compostos por dois símbolos, 0 e 1, tá? O que isso significa? Significa que a linguagem, a partir desse alfabeto, vai ser uma linguagem o quê? Formada de cadeias, né? Eu vou falar mais à frente, formadas de zeros e uns, tá? Ou ainda, nós podemos ter um alfabeto formado pelas letras de A a Z, tá? Aí, por exemplo, a palavra, ah, sei lá, escada, tá? Escada é uma palavra que é formada a partir desse alfabeto, porque tem a palavra escada contém todas as letras ou todos os símbolos desse alfabeto, tá? E um outro alfabeto também, que vocês devem conhecer bem, é um alfabeto formado por conjunto de caracteres ASCII-2, tá? Ah, poxa, e que linguagem que nós teríamos aí, né, formado com esse alfabeto? Bom, algumas linguagens de programação, como por exemplo a linguagem C, a linguagem Java, C Sharp, Python, né? Essas linguagens são formadas, ou melhor, essas linguagens foram formadas a partir de um alfabeto ASCII-2. Perfeito? Alguma dúvida até aqui? É um conceito importante, tá, pessoal? Até agora, nenhuma dúvida. Tá. Então, assim, linguagem para nós, tá? Linguagem para nós é conjunto, tá? Ou melhor, um subconjunto a partir de um alfabeto. Então, esse conceito é importante você ter em mente. Bom, e como eu falei antes, né? As linguagens, elas são formadas a partir de um alfabeto e as linguagens são formadas aí por palavras, tá? Que, do ponto de vista aqui de linguagens formais, nós chamamos essas palavras de cadeias ou strings, tá? Inclusive nos livros aí de linguagens formais autômatas em inglês, o que você vai ver é string, tá? String mesmo, tá? Igual você utiliza aí numa linguagem de programação, quando você define uma variável do tipo string, tá? Então, as cadeias ou strings são formadas também a partir de um alfabeto. E o que são essas cadeias? Essas cadeias, elas são sequências finitas de símbolos a partir daquele alfabeto, tá? Como eu falei antes aí, a palavra, sei lá, escada, né? É uma sequência de símbolos a partir desse alfabeto de A a Z aqui, certo? Ou ainda, né, pegando, por exemplo, esse alfabeto aqui binário, né? Composto só por esses dois símbolos, 0 e 1, eu posso ter essa cadeia aqui, ó, 0, 1, 0, 0, 1. Tá? Isso aqui é uma cadeia formada a partir do alfabeto binário, tá? Aí eu tenho, por exemplo, as cadeias if, then e while. Tá? São cadeias formadas aí a partir desse alfabeto aqui, ou desse aqui, tá? Porque esse alfabeto aqui de caracteres ASCII-2, ele ou melhor, esse conjunto aqui de símbolos, né? Esse alfabeto de A a Z aqui, é um subconjunto do conjunto ASCII-2 aqui, tá? Então, essas cadeias são formadas aí a partir daquele alfabeto de A a Z ou do conjunto ASCII-2. E aí nós temos algumas propriedades, né, sobre a respeito dessas cadeias, tá? As cadeias, elas são representadas por meio dessa letra W, tá? Porque W, vindo do inglês, é word, tá? De palavra. Então, se W é uma cadeia sobre o alfabeto, né, sobre sigma, o comprimento de uma cadeia, né, de uma cadeia W, que é denotado dessa forma aqui, é o número de símbolos que ela contém. Tá? Então, esse é um conceito importante. Por exemplo, essa cadeia aqui, por exemplo, ela é de qual tamanho? Essa cadeia aqui. Tamanho 5? Tamanho 5. E essa cadeia aqui?
O if. o if. Aí depende da representação. Eu acho que é 8, se não me engano. Não, o tamanho da cadeia aqui é 2. Eu tenho Ah, tá. eu tenho duas posições, né? Duas posições. É que eu tava convertendo direto para linguagem ocutária aí, aí acabei a resposta errada, mais duas. Tá? Então, assim, ó, o comprimento da cadeia, ele é a quantidade de, assim, não são símbolos diferentes, tá? Mas a quantidade de símbolos que ela tem, ou a quantidade de posições, tá? No caso, seria as letras, né? Isso, que seriam as letras, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó, essa palavra aqui, né, essa cadeia, aqui de tamanho 5, ela só tem dois símbolos, que é o 0 e 1, tá? Mas ela tem o quê? Uma, duas, três, quatro, cinco posições, certo? Essa cadeia aqui, ó, o them, tá? Ela tem quantas posições? Uma, duas, três, quatro. Quatro posições. Então ela tem tamanho 4. Para fazer uma analogia aí em termos de linguagem de programação, é como se você usasse aquela função len ou length, né, para calcular o tamanho de uma string ou de uma substring, tá? Ele vai contar o número de posições que tem aquela string. Perfeito? Sim. Então, é isso. O tamanho de uma cadeia é o número de posições que conta. Tá? Existe também a cadeia de comprimento zero, que no caso é simbolizado pelo epsilon, aqui pelo epsilon minúsculo. Tá? Seria aí quando você declara uma variável do tipo string, você faz só a abertura e fechamento aí de aspas. Tá? Você não tem nada entre essas aspas. Então, ela é chamada aí de comprimento zero, né, ou de tamanho zero. Perfeito? E é simbolizado por epsilon. Nós vamos ver bastante exemplo disso aqui, tá? Então, não precisa decorar isso, naturalmente vai ser, vai ficar intuitivo para vocês, tá? Então, se W tem comprimento n, tá? Então, W1, W2 até Wn, tá? Essa cadeia, né, formada por símbolos, né, W1, W2 até Wn, tá? Como é o caso aqui, tá? Então, aqui eu tenho N posições nessa cadeia, tá? Então eu tenho aqui N1, por exemplo, W1, W2, W3, W4, W5, tá? Isso está sendo falado aqui. Então, se W é uma sequência de Ws, né, que vai de W1 até Wn, onde cada W pertence a sigma, qual que é o reverso dessa cadeia? O reverso dessa cadeia é Wn, Wn1 até W1, tá? Entenderam esse conceito de reverso? Tá? Por exemplo, qual que seria aqui o reverso dessa cadeia aqui? Ó? Tá? O reverso dessa cadeia seria 1, 0, 0, 1, 0. Tá? Esse é o conceito de reverso. Tá? Então, se eu tenho uma cadeia assim, ó, deixa eu escrever aqui. Então, se eu tenho essa cadeia aqui, opa, ficou pequenininha demais. Então, se eu tenho essa cadeia 0, 1, 0, 0, 1, o reverso dela é 1, 0, 0, 1, 0. Tá? Uma cadeia de mesmo tamanho, mas com símbolos aí de trás para frente. Tá? Essa é a ideia. Z é uma subcadeia, uma substring de W, se Z aparece consecutivamente dentro de W. Tá? Por exemplo, você tem essa cadeia aqui, abracadabra. Tá? CAD é uma subcadeia de abracadabra, né? Ou seja, seriam só essas três letras aqui, ó, CAD. Tá? Vocês todos aqui já programam em alguma linguagem? Java, Olha, C? assim, num grau muito bom, não, assim, a gente
Tem Um outro, tem grau assim, bem básico, assim, básico mesmo. Mediano. Malemacete. É aquela coisa, tem um Tá, conhecimento de cada coisa, mas não é expert em algum, entendeu? entendi. Mas isso vocês já devem ter visto em alguma linguagem de programação, né? Você ter que contar aí, por exemplo, o tamanho de uma string, Ah, sim. Sim. tá? Então, assim, a ideia é essa aqui, tá? Então, você tem uma string, você pode contar o tamanho dela, você pode fazer, ter uma substring, né? A partir dessa string, você pode transformar ela em ordem, do fim para o início, né? Em ordem reversa. Então, a ideia é a mesma aqui, tá? Quando eu falo aí de cadeias. E como então seria aí uma cadeia X de tamanho M, uma cadeia Y de comprimento N, a concatenação de X e Y é escrito dessa forma, X e Y, tá? Seguido. E qual que é o tamanho? Bom, se essa cadeia aqui, X1, X2 até Xm, ela é tamanho M, concatenado com a cadeia Y, que vai de 1, né, até de Y1 até Yn, o tamanho dela é M mais N. Certo? Concatenação de strings. Já fizeram isso? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que você tem uma string aqui, ó. String X. Bom, aí eu tenho uma string Y. Ia. Tá? Vou colocar um espaço aqui. Tá? O espaço conta, né? É um caractere válido aqui. Como que seria a concatenação dessa variável, tá? Em algumas linguagens de programação a gente faria assim, né? X mais Y, né? Uma concatenação que resultaria aí em bom dia, certo? Ou seja, eu estou juntando as duas strings, tá? Só que aqui na nossa notação aqui da disciplina, concatenação é assim, ó, XY, tá? O junto. Perfeito? Então, a concatenação aqui de X com Y nada mais é do que o tamanho, né? Ou melhor, o tamanho, né? De XY nada mais é do que a quantidade de posições da string X com a string Y. Tá? Isso que está sendo falado aqui. Tá? Então, se X aqui tem, por exemplo, 1, 2, 3 posições, né? Então, tamanho de X aqui é 3. Y, espaço aqui. Y aqui é 4, né? Porque eu estou contando aqui o vazio. Então, o tamanho, né? O tamanho de XY é quanto? Quanto fica? 7, né? Sim. Certo? Conseguiram? Ficou fácil de entender, né? Peraí, pode explicar de novo, professor? Estou falando aqui Gabriel, do tamanho de uma cadeia, né? Tamanho de uma string. Deixa eu colocar aqui no full screen. Não sei porque que tem hora que ele sai do full screen, tem hora que ele não entra. Agora sim. O que eu expliquei agora, Gabriel, é o tamanho de uma cadeia, tá? E a concatenação de uma cadeia. Por exemplo, você tem essa cadeia aqui, bom, tá? Qual que é o tamanho dela? Ela tem quantas letras? Aqui, quantas posições? 3 posições. 3 letras, 3 posições.
A dia aqui tem quantas posições? Tem 4, tá? Você tem que somar aqui o espaço em branco que eu coloquei também. Ah, tá. Então, o tamanho de XY, né, de concatenado, XY é 7. Tá? Se você somar aqui, ó, todas as posições aqui, você vai ter 7. Então, no caso, o espaço, ele conta 1 também. O espaço conta 1. O espaço em branco, ele conta 1. Tá? Entendi. Nós temos também aí a potência, né, em cima de de uma cadeia, tá? Ou de um símbolo, né, na verdade, de uma cadeia. Tá? Então, se você tem aqui x repetido k vezes, você pode denotar como x na potência de k, ou x elevado a k. Tá? É importante notar que isso aqui não é uma multiplicação, tá? A gente não faz multiplicação aqui de símbolos, tá? Mas é simplesmente denota a repetição desses símbolos. Tá? Por exemplo, se eu tenho... Vou pegar aqui novamente. Aqui. Se eu tenho aqui a elevado a 8. Não vou conseguir colocar, acho que o elevado aqui, essa ferramenta não ajuda muito, tá? Mas se eu tenho aqui a elevado a 8, seria o quê? Ou a elevado a 3, tá? Imagina que é elevado aqui, tá, pessoal? Eu teria o quê? Certo? O A repetindo 3 vezes. Isso está sendo falado aqui. Certo? Existe uma propriedade também que uma cadeia W, tá? Qualquer concatenada com epsilon, lembrando que epsilon é vazio, tá? Vazio é o quê? É o nada, tá? Não é nem cadeia em branco, tá? É vazio. W concatenado com vazio, tá? Seja ou vazio concatenado com W, é igual a W. Tá? Simplesmente é uma propriedade que é importante ter em mente. Agora aqui nós vamos falar das potências de um alfabeto. Tá? E aqui é diferente desse conceito que eu acabei de tratar agora aqui de potências em cima das cadeias. Tá? Por quê? Porque a potência em cima de um alfabeto, né, ou seja, esse K aqui, né, sigma elevado a K, ele é um conjunto que ele representa o quê? Um conjunto de todas as cadeias de comprimento K. E o símbolo de cada um deles está em sigma, tá? Está dentro desse alfabeto. Então, vamos pegar aqui um caso mais simples, tá? Voltando aqui. Então, eu tenho um alfabeto sigma, que eu tenho apenas dois símbolos, tá? 0 e 1. Certo? Sigma, então, elevado a 1, eu vou ter o quê? Cadeias de tamanho 1, tá? Ou seja, eu só vou ter aqui 1, 0 e 1. Mas o sigma elevado a 2, ou na potência aí, né, elevado a 2, eu vou ter o quê? Os símbolos aqui desse alfabeto, 0 e 1, de tamanho o quê? 2. Tá? Por exemplo, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Tá? É a combinação aí de todos eles, resultando em duas posições cada cadeia. Se eu tenho o sigma, né, o alfabeto elevado a 3, então eu teria o quê? Nesse conjunto, o quê? Cadeias com 3 posições. Perfeito? Entenderam isso? Pode repetir? Sim, professor, eu entendi. Eu entendi mais ou menos, professor. Pode repetir assim para ver se ficar mais claro? A potência aqui, ó, ela significa quantas vezes você vai repetir um determinado símbolo dentro de um alfabeto. Sim. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho sigma elevado a 2. O que eu vou ter aqui, então? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Sigma elevado a 3, ou seja, tem que ter cadeias com 3 posições. Tá? São essas cadeias aqui. E o sigma
elevado à estrela, né, esse asterisco aqui, ele é o conjunto de todas as cadeias sobre um determinado alfabeto. Tá? Então eu teria aqui uma sequência de zeros e uns aí, de todos os tamanhos. Que eu posso visualizar de uma outra forma também, tá? Como sendo que a união de todas, né, de todas as potências do alfabeto. A potência de sigma elevado a zero, tá? Que no caso é epsilon, né, que é a cadeia vazia, né, ou seja, eu não tenho nada, unido com sigma elevado a 1, união com sigma elevado a 2, unido com sigma elevado a n, tá? Seja lá qual for esse n. E eu tenho também esse sigma elevado aqui, esse signo de mais, tá? Esse símbolo de mais aqui, Aham. que é o quê? É a união de todos, tá? De todos os alfabetos, de todas as potências do alfabeto, menos quem? Menos esse conjunto vazio aqui, ó. Tá? Então, o sigma estrela, ele é o conjunto de todas as potências do alfabeto, incluindo o sigma elevado a zero, que é o conjunto vazio. E o sigma com esse mais aqui em cima, tá? Esse fechamento aqui, esse closure, tá? Que tecnicamente é o nome dele, é o quê? Ele é o símbolo, ele é o conjunto, ou melhor, a união de todas as potências, né, de um alfabeto, menos o conjunto vazio. Tá? Então, essa aqui é uma outra forma de você visualizar. Tá? Que o sigma estrela, o sigma asterisco, ele é o que? A união do sigma com o sinalzinho de mais aqui, né, o sigma com fechamento, união, união com a cadeia vazia. Tá? Isso, por enquanto, vai ficar um pouco abstrato, mas à medida que nós iremos mais à frente modelar tá, alguns autômatos finitos, isso aqui vai ficar bem mais claro. Tá? Então, essa aqui é a formalização, é o formalismo matemático, tá? Em cima de linguagens, tá? Porque linguagem é conjunto, tá? O alfabeto é conjunto, tá? O alfabeto é um conjunto finito e linguagem ele é um conjunto infinito, tá? Porque eu posso ter n cadeias a partir de um mesmo alfabeto, tá? Então, o que são linguagens? Linguagem é um conjunto de cadeias escolhidas, né, formadas a partir de um alfabeto. Então, se sigma é um alfabeto, L, tá, que representa a linguagem, está contido em sigma estrela. Tá? Por quê? Sigma estrela é um alfabeto infinito, ou seja, a união de todos os alfabetos. Tá? Então, a linguagem está contida dentro desse alfabeto. Alfabeto estrela aqui, alfabeto infinito. Então, L é uma linguagem sobre esse alfabeto. Ou seja, é sobre qualquer alfabeto que contenha os símbolos dessa linguagem sigma, né, os símbolos desse alfabeto. Tá? Outras conclusões aqui que nós podemos tirar. O sigma estrela é uma linguagem para qualquer alfabeto sigma. Tá? É uma linguagem para qualquer alfabeto. Temos ainda o que? A linguagem vazia, que é uma linguagem que também é formada sobre qualquer alfabeto. E temos ainda o epsilon, que é uma linguagem também, né, o conjunto epsilon, é formado, ou melhor, é uma linguagem sobre qualquer alfabeto. Por quê? Por que disso? Lembra daquela regra que eu mostrei lá na concatenação, de que se você concatenar o W, né, uma cadeia com vazio, resulta em W? Tá? Então é por isso que o sigma, né, e o vazio, eles pertencem aí a todos os alfabetos. Tá? Porque a concatenação aí do vazio ou do vazio com qualquer outra cadeia resulta nessa cadeia. Tá? E também em cima dessa definição que eu acabei de falar aqui, né, que sigma estrela é a união de sigma, fechamento, união com epsilon.
Pessoal, é muito importante, assim, é uma matéria, assim, é uma disciplina que ela é abstrata, tá? Vocês vão entender muito mais a aplicação dela quando for estudar compiladores, tá? Principalmente quando a gente for estudar aí as gramáticas, né? Gramática livre de contexto, os autômatos finitos determinísticos. Mas, então eu recomendo, assim, que esse material que eu estou passando, né? Os slides, e se puder também, né? Se tiver acesso ao livro lá do Hopcroft e Uma, né? Que eu passei também lá na disciplina, é importante, tá? Então, é, posso compartilhar apostilas também, né? Tem algumas boas apostilas na internet. É importante que vocês estudem mesmo, tá? Não fiquem aí só aqui na videoaula, tá? Porque é uma disciplina bem abstrata, envolve aí um certo esforço para Sim, entender. eu percebi que se a gente não procura um pouco a mais fora da aula, a gente fica meio perdido. Exatamente. Vocês vão ter que, vocês vão ter que pegar esses slides aqui, ó, ler e reler ele várias vezes, tá? Até isso ficar bem interiorizado, né? Bem internalizado em vocês. Bom, e agora é o seguinte. Bom, nós vimos então que nós vimos que nós estudamos o alfabeto, estudamos as linguagens e vimos que tanto alfabeto quanto linguagem são conjuntos, tá? Que a linguagem ela é formada a partir de um alfabeto e que as cadeias são formadas a partir do quê? Das linguagens, certo? Ou melhor, as linguagens são formadas por cadeias, né, de um alfabeto, tá? E nós dizemos aqui que o termo linguagem, tá? Ele pode soar estranho, é, mas se você pensar em linguagem como um conjunto de cadeias, fica mais simples, tá? Então, por exemplo, tudo que eu estou falando aqui agora, né, durante essa aula, vocês estão entendendo por quê? Porque, primeiro, tá, você entende a língua portuguesa. As palavras que eu estou falando pertencem à língua portuguesa. Tá? Mas se eu falar, por exemplo, assim, olha, ah, sei lá, é, the English language is very common. Ah, você talvez não entenda, porque o que eu estou falando agora são palavras da língua inglesa. Tá? Então, se você for aí, tá? Imagina aí, se você for um reconhecedor de linguagens e você só conhece o português, então você não vai conhecer as palavras em inglês que eu falei, porque as palavras em inglês pertencem a uma linguagem da língua inglesa, tá? E mesmo assim, mesmo que as letras, tá? No caso, né? Ou as subcadeias que formam algumas palavras do português e do inglês sejam comuns, as linguagens são diferentes. Tá? Por quê? Nós vamos ver que a linguagem ela também tem gramática, tá? E, e do ponto de vista aqui da computação, a linguagem ela também é vista como um problema. Tá? Como assim um problema? Eu preciso, tá? Nós precisamos aqui nessa disciplina identificar quais cadeias ou quais strings pertencem a uma linguagem. É, Por exemplo, geralmente definir, então, as cadeias dela, se ela pertence a uma linguagem natural ou não, é isso? vamos pegar um exemplo bem. Vamos pegar aqui um exemplo da linguagem C, tá? Quem está falando aí agora? Eu, professor, o Guilherme. Ó, Guilherme, tá? Eu não estou vendo aqui o Google Meet, então eu não. Então, Guilherme, ó, imagina o seguinte: eu pego e te falo assim, olha, o comando while, ele faz parte da linguagem C? Faz. Então, while é uma cadeia, tá? Da linguagem C. Sim, Aí eu pergunto, por exemplo, o for. O for também é uma cadeia, é uma palavra da linguagem C? sim.
Então, beleza. Então, você está resolvendo um problema aí de pertinência, tá? Ou seja, se a linguagem é um conjunto e as cadeias são formadas a partir desse conjunto, então, o nosso problema é determinar se essas cadeias fazem parte da linguagem. Ah, tá. Se ela é válida ou não dentro daquela linguagem. Exatamente, tá? Daí que você vai entender a importância, o quê? Desses conceitos lá em compiladores, porque o que o compilador faz é isso. O compilador, ele diz lá, o analisador léxico dele, ele fala assim, olha, tá, if eu entendo, while eu entendo, mas se vier um comando, por exemplo, them, né, T-H-E-N, na linguagem C não existe, certo? No Basic existe, né, no Visual Ah, Basic, uhum, né, no VBNet, né, existe o DEM, né, mas no C, no Java não existe, no C Sharp não existe. Tá? uhum. Então, assim, o que o compilador faz? O compilador ele precisa saber, olha, quais comandos eu reconheço e quais comandos eu não reconheço. Tá? O que eu não Entendi. reconheço é inválido. Então, eu vou dar um erro léxico lá. O que nós queremos aqui nessa disciplina é criar uma máquina abstrata que nos diga isso. Olha, o que é válido e o que não é válido. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, eu posso ainda ter, por exemplo, uma linguagem, tá? Que eu tenha aí como alfabeto, tá? Os símbolos 0 e 1, tá? Ou seja, eu tenho um alfabeto formado por dois símbolos, 0 e 1. E eu posso definir, então, uma linguagem de todas as cadeias que consistem de n zeros seguido por n uns. Tá? Ou seja, a minha linguagem, vamos Professor, sumiu a tela. Ah, tá, voltou. para ficar um pouco mais concreto, tá? Uhum. Eu posso ter uma cadeia aqui, por exemplo, 0011. Essa cadeia aqui pertence a essa linguagem que eu estou definindo aqui, ó. Uma linguagem de todas as cadeias que consistem de n zeros seguido por n uns. Isso aqui, ó, é uma cadeia válida para essa linguagem. 001 ou ainda 00011 é uma cadeia válida, porque eu tenho n zeros aqui seguido por uns. Tá? Mas essa cadeia aqui, ó, 11000, já não é válida para essa linguagem. Por quê? Eu estou falando que essa linguagem ela só forma, né, cadeias, né, ou palavras que consistem de n zeros seguidos de n uns, e não o contrário. Não uma cadeia de uns seguida por zeros. Ou seja, sempre 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Se eu tiver 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, é válido? É válido, né? Porque aqui eu tenho 0, eu tenho 0 seguido de 1, outro 0 seguido de 1, outro 0 seguido de 1. Ela é válida? Ela é válida, né? Desde que eu tenha assim as palavras, né, separadas assim, né, 01, 01, 01, tá? É válida. Um outro exemplo aqui, tá? Pegando aqui no caso aqui um conjunto de cadeias com número igual de zeros e uns. Por exemplo, aqui 001, tá? Se eu tenho dois zeros, eu tenho dois uns. Isso aqui é válido. 1100 também é válido, porque a quantidade de zeros e uns é igual nessa cadeia. Se eu tiver 00011 também é válido, porque eu tenho três zeros e três uns. Se eu tiver ainda 0101, também é válido, porque eu tenho aqui dois zeros e dois uns. Tá? Para essa linguagem aqui que eu estou definindo aqui, ó. É uma linguagem formada por um conjunto de cadeias com um número igual de zeros e uns. Entenderam? Mais ou menos?
Tá? O que eu estou dizendo é assim, por exemplo, na língua portuguesa, tá? Eu tenho a palavra, por exemplo, cadeira. Você entende cadeira, certo? Agora você entende a palavra aeira? Não, a eira não faz parte da língua portuguesa, tá? Então, assim, as cadeias ou as palavras, elas têm que pertencer a uma linguagem, tá? E essa linguagem nós definimos ela, tá? Nós definimos ela formalmente aqui, ó, como a gente está fazendo aqui, tá? Só que aqui o exemplo é uma linguagem mais simples aqui, que é uma linguagem binária, seguida aí de zeros, formada por 0 e 1. Então as linguagens elas podem possuir infinitas palavras, mas os alfabetos são finitos, tá? Nós podemos formular aí várias palavras, né? Por exemplo, com o alfabeto 0 e 1, né, esse alfabeto binário, eu posso criar infinitas palavras, certo? Desde que, e é lógico, também posso criar também, de certa forma, também um conjunto finito de palavras, dependendo da linguagem que eu tô estabelecendo, tá? Problemas, tá? Problemas da teoria dos conjuntos é o quê? Um problema é a decisão sobre se cada palavra ou cadeia é parte de uma linguagem, tá? Então foi o que eu acabei de exemplificar agora, né? Então cadeira faz parte do português, mas se eu falar, sei lá, aeira não faz parte, tá? Então definir, né, se uma cadeia faz parte da linguagem, esse é um problema aqui dentro da computação, tá? Se sigma é um alfabeto e L é uma linguagem sobre sigma, então um problema formal é o seguinte: dada uma string W em sigma estrela, lembra o que é sigma estrela? Sigma estrela é a união de todos os alfabetos, tá? Decidir se W pertence ou não a L, tá? Então esse é o problema, tá? Isso formalmente. Foi o que eu falei agora. Por exemplo, if faz parte da linguagem C? Faz parte, mas e o them? O them não faz parte, tá? Então, esse é um problema que do ponto de vista aqui formal, isso é caracterizado como um problema. As linguagens também podem descrever assim algumas situações reais, tá? Que nós vemos aí no dia a dia, como por exemplo, uma linguagem que descreve os caminhos entre a minha casa e o trabalho. Tá? Imagina que eu tenho o GPS, tá? Esse GPS ele tem lá um alfabeto, tá? Esse alfabeto é composto pelas letras D, que vem de direita, E de esquerda, F de frente, tá? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho no nosso alfabeto do GPS aqui, tá? Eu tenho então os símbolos D, E e F, tá? E D vem de direita, E de esquerda e F de frente. Sim. Aí o problema que nós temos é essa sequência aqui, ó, tá? Essa sequência aqui, ó. Imagina que o GPS está me falando o caminho que eu tenho que seguir da minha casa até o trabalho, para um determinado destino, tá? Ou seja, direita, direita, esquerda, esquerda, continua em frente, vira direita, vira esquerda e vira direita, tá? Essa sequência aqui forma uma cadeia. Essa cadeia aqui faz parte de uma linguagem
E essa linguagem, ela é gerada a partir desse alfabeto aqui, Sim, certo? certo. Então, qual é o problema que eu tenho? Tá? Imagina que eu queira encontrar que a nossa linguagem seja, ela descreve aí, tá? Vamos supor que nós queremos criar uma linguagem que ela sempre mostre o menor caminho, tá? O caminho ótimo, tá? Então então o problema que nós temos é, dada essa sequência aqui, ó, D, 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 E, F, F, D, T, D, se essa sequência faz parte dessa linguagem que contém as cadeias, que são as rotas de menor caminho, as rotas mais curtas, certo? Então esse é um problema também. Tá? Se você for implementar em um GPS, é, esse, esse é um problema que você vai ter que resolver. Uhum. Então, o problema, encontrar o caminho mais curto. Ou, dado um caminho, reconhecer se esse é o caminho mais curto. Por exemplo, se essa cadeia aqui simboliza o caminho mais curto. Ou ainda, encontre todos os caminhos até a minha casa. Ou seja, várias cadeias, né? Várias Sim. cadeias que me levem até o destino. Também é um problema. Então, em termos de teoria da computação, é tudo a mesma coisa, tá? A dificuldade em essência, ela é a mesma. Ou seja, nós temos que definir não, nós temos, o problema que nós temos em mão é se uma cadeia faz parte ou não de uma linguagem. Bacana. Então, vamos lá. Alguns problemas, né, são mais do que linguagem, tá? Por exemplo, dada uma string ASCII2, tá? Uma string qualquer aí, decidir se é ou não um elemento de LC. Ou seja, o que é LC? Da linguagem C, né? O que é a linguagem C? Linguagem não é conjunto? Eu acabei de falar que linguagem é um conjunto, né? Formado a partir de outro conjunto que é o alfabeto. Então, dada uma string ASCII2, eu preciso saber essa linguagem, essa string, ela faz parte dessa linguagem C? Ou ainda, tá? Um determinado programa que eu codifique, tá? Imagina que eu codifiquei um programa, criei lá variáveis, if, for, etc e tal, definir se esse programa, tá? Ele é um programa válido em si. Hum. É tipo catalogar se ele é ou não. Se ele é ou não. Decidir, né, se essa string, né, ela é ou não uma string aí da linguagem C, uma string válida, né, que representa um programa válido na linguagem C. Sim. Tá? Então esse é um problema que envolve o quê? Envolve uma tarefa muito complexa do compilador. Tá? O compilador, o que ele tem que fazer lá? Ele tem que ter um analisador léxico, que vai separar lá os tokens, né? Ele vai ter que produzir uma árvore de análise sintática para definir aí a ordem, né? Se essa ordem dos comandos ela é válida. Ele vai colocar todas essas entradas em uma tabela de símbolo e transformar um programa C em código objeto, tá? Ou seja, o programa em C ainda, olha só que interessante, tá? O compilador, além dele reconhecer, né, ele tem que reconhecer os comandos lá da linguagem, se a sequência é válida ou não, né, se ele dá um erro sintático ou não, e ainda depois, a partir do que desses comandos em C, produzir um código objeto, né? Produzir lá um comando, um programa em assembly que depois vai se transformar lá em um código aí em linguagem de máquina. Tá? Então, isso são o quê? São as transformações que ocorrem aí, dentro de uma linguagem. Então, vai além de responder sim ou não sobre a validade de um programa. Certo.
Bom, esses problemas, né, que nós estamos falando, né, então lembra, assim, né, quando nós falamos aqui em linguagem, linguagem para nós é problema, tá? Porque nós precisamos o quê? Decidir se uma cadeia faz parte ou não da linguagem. Então nós temos algumas técnicas que podem provar que alguns problemas não podem ser resolvidos facilmente, tá? É isso que nós vamos estudar mais daqui a pouco. O termo preferido depende do ponto de vista. Se estamos interessados na palavra em si, tá? Ou seja, na linguagem, tá? Ou se estamos interessados mais no que ela representa, ou seja, na semântica. Tá? São dois problemas aí diferentes. Tá? Para a teoria computacional, estamos interessados em saber os limites aí da complexidade, encontrar uma solução para a versão da linguagem, tá? Se existe, né, como encontrar uma solução. É tão difícil quanto a versão resolva isso. Tá? Então, o que nós estamos falando aqui é que, assim, definir, ou melhor, decidir, tá, se uma cadeia faz parte de uma linguagem, tá, é um problema de sim ou não. Tá? Mas nós temos ainda, quando a gente fala em linguagens, por exemplo, linguagens formais, linguagens, ou ainda as linguagens regulares, né, que são as linguagens de programação, definir, né, se aquele programa é válido ou não dentro da linguagem é um problema aí com uma complexidade maior. Tá? Então, por isso que é muito útil nós pensarmos em linguagem quando nós estamos estudando a teoria da computação. Continuando aqui, né, a nossa definição de linguagem, agora de uma forma diferente aqui, tá? Uma notação formal, tá? Por meio de formador de conjuntos, tá? Pessoal, isso é muito importante, tá? Porque alguns dos exercícios que nós vamos ter aqui na disciplina, eu vou pedir para vocês assim, olha, explique que linguagem é essa utilizando a notação de formador de conjuntos. Tá? Então isso tem que ficar bem claro. Tá? Então o que é essa notação de formador de conjuntos? Se eu tenho uma cadeia W, tá? Uma string W, tá? Uma cadeia W, tal que algo sobre W. Por exemplo, dado uma cadeia W, tal que W consiste em um número igual de zeros e uns. Certo? Então aqui, ó, eu estou definindo o que? Uma linguagem. Tá? Vamos pegar aqui alguns exemplos de cadeias válidas para essa linguagem. Quais seriam? Levando em consideração isso aqui, ó. Tá? Essa definição aqui, W, tal que W consiste em um número igual de zeros e de uns. Um exemplo aí de uma cadeia válida para essa linguagem. Por exemplo, ó, aqui, ó, 0011. É uma cadeia válida? Sim. É válida, porque tem um número igual de zeros e uns. 111000. É válida? É válido. 010101. É válido? Sim. 10001. É válido? Não. Não, por quê? Porque no caso não teria a mesma quantidade de 1 do que 0. Exatamente. Isso aí. Então, muito bem. E aqui, ó. W, uma cadeia W, tal que W é um número inteiro binário primo. E agora? Consegue dar um exemplo? Tal que W é um número inteiro binário primo. Número inteiro. O que é um número primo? Vocês lembram o que é um número primo? Se eu não me engano, é o que só é dividido por ele mesmo, não é? Ele é dividido por um ou por ele mesmo, né? No caso, 3. No caso, 3. Então, vamos pegar aqui, ó.
eu apagar aqui. Então, esse aqui é o 3 em binário, não é? Sim, Certo? eu acho que sim. Tenho quase É, certeza. né? Porque, ó, 001 2 elevado a 0 é 1, é 2 um. elevado a 1 é 2, 2 mais 1, 3. Certo? Sim, tô certo, então. Então, número 3 aqui em binário. Outro número. 7. 7 também, né? Como é que seria o 7 aqui em binário? Vamos ver como é que vocês estão aí de números binários. Seria 1. 7 seria 0, 1, 1, 1. É isso, né? Porque o que eu tenho aqui? 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2, 3. 2 elevado a 2, 4. 4 mais 3, 7. Certo? Eu acho Então, que sim, acho que acertei. essa aqui representa, então, cadeias válidas. Uhum. Para essa linguagem que eu acabei de definir aqui. Então, essa é uma forma de definir uma linguagem, usando essa notação de formador de conjunto. Podemos ainda ter uma outra linguagem aqui. Só acho que tem alguém aí com o microfone aberto que está com um Era eu. chiadinho. Era eu, causa do ventilador, quer ver você? Ah, é o ventilador, tá calor, né? Eu também tô com o meu ligado aqui, deve estar fazendo um chiado aí, tá? Vocês me perdoem, então. Pior que o seu não tá, não, O professor. meu não tá, não? Não. Tá calor mesmo hoje, né? Eu tô com o ventilador ligado aqui também. Não, tudo quanto é lugar, Deus me livre. Nem aqui em Quatro Barcos que choveu, tá fresco. Pois é, né? Vocês estão aí em Cáceres. Não, cada um tá em um lugar, na Eu tô em verdade. Mirassol. Mirassol? É. Estado de São Paulo? Não, em Mato Grosso mesmo. Ah, É, Mirassol do Oeste, então. é, Ah, tá. Eu tô em Quatro Marcos, que é depois de tipo, Mirassol. Acho que só de Cáceres só tem o Isaías aqui. Ah, entendi. Bom, eu imagino que qualquer lugar que você esteja aí tá mais fresco que Cuiabá, tá? Ah, não tenho tanta certeza não, tá, professor? É, fiquei sabendo que Cuiabá bateu o recorde. Foi considerada a cidade mais quente do mundo olha, eu não duvido, tá? semana passada, eu acho. Eu acho que se tivesse cidades no universo inteiro, Cuiabá é mais quente do universo, cara. É muito quente. Então vamos lá. Outro exemplo aqui, ó. W, né? Uma cadeia W, tal que W é um programa em C sintaticamente correto. Tá? Por exemplo, sei lá, se eu colocar lá if x maior que 2, então, né? Aliás, não tem um então, né? Abre chave lá e printf alguma coisa. É uma cadeia válida, certo? Mas veja que esse é um problema mais difícil aqui para a gente resolver, certo? Tá? Certo. Problema mais difícil, porque a linguagem C, ela é uma linguagem que tem uma gramática. Ah, nós vamos ver isso mais para frente. Essa definição aqui, ó, 0 elevado a i, 1 elevado a j, tal que 0 é menor ou igual a i, que é menor ou igual a j. O que nós estamos falando aqui? A quantidade de zeros ela tem que ser sempre menor do que a quantidade de uns. Sempre menor? Sempre menor. É isso? Tecnicamente, sim. Menor ou igual. Menor ou igual? É. I menor ou igual a j, né? Uhum. Tá? I tem que estar entre 0 E 1. e j. Mas nunca maior que j, né? Sim. Tá? Então, por exemplo, essa cadeia aqui é válida? É válida, Não. né? Não? Não, é. Ela é assim. É porque o j aqui é quanto? É 3, né? É 3. 3 e o 0 aqui é 1, então é válido. Uhum.
Essa também é válida, né? Porque o I aqui é 2 e o J é 2 também, né? Sim. Só não seria válida se eu tiver aqui mais um zero. Aí já não é mais uma cadeia válida, porque o I ficou maior do que o J. Muito bem. Chegamos ao fim aqui dessa primeira parte. Eu vou interromper a gravação.